noite. Olha o nosso convidado aí, professor Valdemir Pires, Papo com Cris, entrando ao vivo nessa terça-feira, dia 2 de fevereiro. Oi, Cissa, bem-vinda da Sensorium. Bem-vinda, Cissa. Hoje nós vamos falar sobre tempo. Você sabe, professor Pires, eu ia colocar aqui uma música meio clichê, né? Que é aquela música linda do Caetano. Bom, Caetano nunca é clichê, né? E bater esse papo sobre tempo vai ser fantástico. Esse projeto incrível que o professor Pires criou, inédito, um formato muito criativo. E a gente vai falar um pouco sobre esse projeto e também sobre o tempo, né? Porque ele passou. Ele está passando e ele vai continuar passando. E eu quero dizer para vocês que o Papo com Cris está entrando ao vivo com apoio imprescindível da 10 Pastéis Piracicaba, dos meus queridos Alisson Hipólito, do Léuri, estão aqui em Piracicaba empreendendo. Olha a minha amiga Eliana, de lá da Itália, acompanhando a gente aqui. Bem-vinda, Eliana. Eliana da Galvani Cipriani, cidadania italiana, obrigada pela companhia. Bom dia aí na Itália, já na madrugada. E como eu estava dizendo, o Papo com Cris tem o apoio da 10 Pastéis Piracicaba, uma franquia incrível que tem pastéis maravilhosos e também refeições muito bem feitas pelo chefe, que o Alisson é chefe de cozinha formado pela Unimep, foi meu colega lá no Senac. E eu tenho recomendado com muita força mesmo, com muita convicção, a comida feita pela 10 Pastéis. Gente, normalmente eu peço no almoço, que tem pratos incríveis, saudáveis, com ingredientes selecionados, com preço muito bom. Vale a pena, entra lá no Instagram, 10 Pastéis Piracicaba, e dá uma olhadinha, tá? Oi, Vivian Moraes, você que é assessora de imprensa, né, que fez esse contato, que me mandou esse material bacana do Pires. Igor, bem-vindo, boa noite. Carmen Piloto, você falou que viria, nossa escritora querida. Hoje o assunto é palpitante, Carmen. Hoje é literatura, é tempo. Principal, professor na Unesp. Oi, Pires. Bem-vindo. Oi, Cris. Que bom estar com você. Quanto tempo. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Que bom. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu fiquei muito feliz quando a sua assessoria entrou em contato comigo e, enfim, me disse que você, né, poderia estar disponível para um bate-papo. Eu fiquei muito feliz, eu queria muito. Faz muito tempo que eu não te vejo, né, Pires? Você está morando em Piracicaba? Sim, faz tempo que a gente não se vê fisicamente, né? Eu sempre te vejo aí, gosto muito do seu trabalho, conheço a sua luta, né? Estou em Piracicaba. Que bom. Eu queria contar para as pessoas aqui que eu conheci você lá no finalzinho dos anos 80, né? Mais precisamente 89, 90, quando você assumiu a Secretaria de Finanças, o professor Pedro Ramos foi para a Unicamp, né? E você, bravamente, jovenzinho, assumiu as finanças de um município como Piracicaba no governo do Machado, fez um trabalho brilhante na Secretaria de Finanças. E eu, como repórter de economia, estava sempre no seu pé. Sim. Tempo de muitos bons sonhos, né? De muita semeadura. Eu me lembro com muito carinho desse tempo. E um carinho especial também pelo pessoal da imprensa naquele tempo. Quando eu comparo o que eu vejo na imprensa hoje e lembro daquilo que nós tínhamos aqui, lembro de pessoas, né? Como você, Maria Evangelista, Mário Kodama, sempre assim com perguntas muito boas para se responder, ajudando a pensar o mundo, quer dizer, muito diferente do que a gente está vendo hoje, né?
Era Então uma eu lembro com muito carinho daquele tempo. a gente havia uma parceria, havia uma seriedade, né, no olhar para a gente. Era um tempo em que a gente estava ainda construindo sonhos, né? O sonho estava ganhando forma, né? Depois de um período de obscuridade no país, a gente ganhava aí a possibilidade de construir os sonhos. A gente vai chegar lá para falar sobre isso. Eu quero conversar sobre você, mas primeiro eu quero que você conte para mim, conte para que estão com a gente aqui, sobre esse projeto incrível. Você é um cara que, você é um economista que escreve, eu também te acompanho nas redes sociais, você tem um texto belíssimo, impecável. E graças a Deus resolvemos blindar, dedicando mais ainda para se fazer. Conta um pouco sobre esse projeto que é Tempo, né? Ele é inédito na Rua. E como é que surgiu essa ideia? Conta para a gente um pouco a gênese desse projeto. Tá, muita bondade sua quanto à escrita. Na verdade, eu me considero alguém aprendendo a escrever, né? Acho que escrever, você sabe como eu, é uma coisa que a gente não aprende nunca, né? Tem gente que já nasce sabendo, aqueles gênios da literatura, né? Que a gente inveja. A própria Vivian, que está aqui conosco, ela é poeta e escritora também, né? Quando eu vejo o texto da Vivian, eu falo assim, nossa, eu tenho muito que aprender, né? Na verdade, o projeto foi assim, eu sempre quis escrever, sempre quis escrever numa linguagem que fosse narrativa, poética. Então, assim, sempre gostei de literatura, eu leio desde muito pequeno, né? Desde 12 anos eu já vinha lendo literatura. E sempre me encantou. Eu acho que a literatura é uma forma de conhecimento, ela não é. Né, toda a arte é uma forma de conhecimento, mas a literatura especialmente. Então, sempre tive esse sonho, mas nunca tive coragem e nunca tive tempo, né? Porque aí eu passei a escrever artigos da minha área de conhecimento, livros de economia, artigos de economia, também artigos de opinião política, muito, né? Publiquei muito em jornal, aqui em Piracicaba, no Jornal de Piracicaba, bastante também. Artigos de opinião política, né? Mas eu queria escrever alguma coisa literária sempre. E o que aconteceu foi que, num determinado momento aí, eu passei por vários reveses e acabei tendo tempo por causa disso, né? Fiquei fora de combate, eu vinha acumulando pequenas coisas, escritos assim parciais, ficavam ali guardados. Confesso que de nenhum eu gosto ainda até hoje, né? E aí acabei, já vinha refletindo sobre o tempo, né? Mas a vida me deu uma rasteira para eu perceber assim, o tempo como tudo e como nada. O tempo é tudo que a gente tem, né? Seja você pobre, seja você rico, seja você de esquerda, seja de direita, inteligente, burro, não importa. O tempo é a nossa duração, né? E eu senti ele meio que escoando em 3 ocasiões. Eu falava lá para a Vivian de 3 mortes, né? Um voo que eu estava da TAM em 2013, vindo de Brasília para São Paulo, e de São Paulo iria para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto para Araraquara, e aí o voo simplesmente chegou numa situação que parecia que ia morrer, né? Então, e aí teve uma outra vez que caí, uma 5, que caí de cara, esse lábio meio torto aqui é consequência daquilo. E por último, agora no final de 2019, tive um problema de saúde sério e um médico acabou, né, muito inadequadamente dizendo que eu ia morrer e eu assumi isso. Até encontrar o Dr. Rafael Marmiroli, veja, o nome dele é Rafael, é um anjo, né, que acabou resolvendo a minha situação maravilhosamente. Rafael, você sabia que é o anjo da saúde? Ah, não sabia. Olha só. Então, cai muito bem para esse doutor Rafael, um jovem médico, sabe, de uma capacidade. Bom, aí eu já tinha morrido, nessa terceira vez foi mais grave, porque eu já comecei a organizar as coisas aqui em casa, né, com a família.
Nos outros eu não tive oportunidade, porque terminou o voo, pronto, já não morri. No outro caí, resolveu, voltei para casa, tudo bem. Mas nesse terceiro eu fiquei assim, né? Tinha que ficar esperando para morrer. E aí eu falei, bom, eu vou aproveitar o tempo. E depois veio a pandemia ainda, então, porque a minha vida era muito corrida, morando aqui, morando em Araraquara, viajando, então não tinha tempo para nada. Aí fiquei, na verdade, escrever também me ajudou a suportar esse período, né? Então, assim, surgiu assim o projeto. Uma vontade de escrever algo que não fosse técnico-científico, algumas coisas que eu vinha acumulando, o tempo sempre me incomodou, né? Tem uma questão com a morte que é muito complicada. Eu não vou, por exemplo, a enterro de forma alguma, nunca fui a nenhum, nem das pessoas mais próximas, isso cria dificuldade para mim de relacionamentos, perco amigos, né? E aqui em casa é sempre uma brincadeira, né? 65 anos está muito bom, não precisa mais do que isso, né? E aí vai chegando, você começa a esticar, né? 68, 69, 70, questão da finitude, né? Então, e aí eu também estava muito incomodado com o modo científico de discutir os assuntos, né? Eu acho que a universidade chegou num ponto que o discurso científico ele é fundamental, a gente está vendo como ele é fundamental, né? Para não cair. Mas só que assim, o discurso científico esclarece algumas coisas, mas outras coisas você precisa da filosofia, você precisa da arte, né, para humanizar. O conhecimento científico ele não humaniza. E aí eu não sei escrever literatura. Quando fala assim escritor, eu ainda não consigo dizer assim, sou um escritor, porque é uma coisa que eu quero ser, mas não sou, né? Eu estou numa fase de transição. Então esse projeto é também, Cris, uma oficina. Não, esse projeto é uma oficina para eu me tornar. Então, esse livro 1 e o livro 2, eu encaro como assim, uma oficina de escrever, sendo que eu ainda estou num linguajar que não é literário, quero chegar a ele. Aí o livro 3 vai ser de contos. Quando chegar nos contos, eu falo assim, agora eu posso dizer que não sou nem um bom escritor, mas sou escritor. Então é isso. Você acabou de lançar o 1, você já está trabalhando o 2 e o 3, né? Eu estou vendo você movimentando, porque tem um grupo no Facebook, né? Eu vi muitos de nós, a gente vai nesse grupo, eu nunca consegui dar uma contribuição efetiva, mas eu achei muito interessante você efetivizar esse projeto, né? Dessa forma. Então, aí é que está, o inédito do projeto é isso, né? O primeiro livro foi sendo escrito e já publicado, os fragmentos, são 52, foram sendo publicados no meu site. Né? Tem um site que é pires.com, aí você indo no pires.com, clica lá no meu tempo, no tempo, né? Livro Tempo, entra na área do site que é literário. O resto é a minha atividade profissional de economista, e aí você entra lá, só para facilitar, valdemirpires.com facilita entrar. Se for falar o nome do site do livro, é mais complicado, né? Então, aí, eu ia publicando o livro já na medida, né? Escrevia primeira revisão, segunda revisão, e ia para lá. E as pessoas já podiam ir lendo. E aí foi criado uma comunidade de leitores para ir acompanhando o livro na escrita. E eu escrevo o livro manualmente primeiro, depois digito, né, os textos. Até fiz algumas pessoas que frequentaram mais a comunidade receberam de presente os manuscritos, né, a caneta, receberam o papel de presente. Então foi se integrando assim, a escrita do livro, o site, né, o blog, e também a comunidade. E eu decidi também, Cris, não publicar o livro em papel. Eu decidi publicar o livro em PDF, né? Nem Kindle ainda. Porque, veja, a internet, a comunidade de leitores, o blog, o PDF que eu acesso facilmente. Então, se você pega o livro em PDF, você está lendo o fragmento, aí tem lá, arte. E essa é outra coisa que é inovadora, né? Você clica, no PDF dá para clicar, ele está na sua tela, você clica. Você entra no blog. E no blog você vai encontrar artes de artistas convidados, então música, declamação, fotografia, de pessoas que eu convidei para ilustrar o fragmento.
Então, há um diálogo com os artistas. Imagina, olha quem você conhece, né? Eu vou falar quem participou comigo, você vai fazer ideia da minha alegria, né? O Carlos ABC ilustrou 2 fragmentos, ficou lindo, né? Tudo que o Carlos faz, a gente sabe como é que é, né? Com aquela paixão dele. O Roma, né? O Roma. O Chapéu, né? Os 3 atores. Meu parceiro incrível. O Camilo Chapéu, Riani fez a sim, capa, sim. né? O Camilo Riani fez a capa e ilustrou um fragmento também. Foi um dos primeiros artistas a serem contratados, porque, na verdade, sabe qual era a ideia inicial? Era fazer um livro com o Camilo. Ele faria uma ilustração para cada uma. O Camilo não dá conta disso, ele é muito ocupado, né? E tem muitos... E aí, como assim, depois não deu certo fazer assim com o Camilo, eu falei, que tal? Então, ampliar, não vai ser só... Eu estou esperando alguém que vai ilustrar com dança, ainda não tem dança, né? Mas espero que eu consiga isso. Então, veja, é uma alegria muito grande. E aí, na medida que o artista manda para mim, a gente vai conversando sobre a arte dele, o texto. É muito legal. Agora eu abri o edital. Para o livro 2, eu abri o edital para artistas que queiram participar, ao invés de eu convidar os meus amigos, né? No primeiro eu queria muito. As pessoas que estão no primeiro são pessoas que eu queria todas ali, né? Então é isso que é inovador nesse sentido, né? É um livro que é mais que um livro e não é um livro. Ele é colaborativo, ele é multiplataforma, é muito moderno. Você criou um negócio, assim, eu acho que o caminho é esse mesmo. É o PDF. Eu tenho produzido material também jornalístico, né, sabe? Coisas colaborativas, eu acho que isso é o caminho mesmo. Inclusive, para viabilizar financeiramente. Isso. O papel é muito caro, né? Você imprimir revista, imprimir livro, hoje é muito caro. E depois você tem que mandar também, pagar o frete, né? Não, e a possibilidade de ele chegar rapidamente e ele se espalhar em proporções geométricas, mesmo, exponencial, geométrica, enfim, você consegue fazer isso chegar de uma forma muito rápida a muitos lugares e a muitas pessoas, né? Isso é muito interessante, muito interessante. O lado negativo disso... Pois não. Oi? Eu tô te ouvindo. Então, eu acho que é uma forma muito interessante. Eu acho que a pandemia ela trouxe essa abertura, né, para o digital. As pessoas conseguem digerir melhor o digital hoje. Já não é mais um bicho de sete cabeças para pessoas da nossa geração, por exemplo, né? Verdade. Era antes. Eu ainda sou apaixonadíssimo pelo livro, né? Sabe essa coisa de sentar, abrir, folhear, né? O livro tem o seu próprio cheiro, né? E eu gosto de rabiscar. Todos os meus livros são rabiscados. Então, eles têm datas de leitura, têm grifos, né? Mas eu fico com pena do que está acontecendo com o livro, mas não adianta ficar saudosista, porque o futuro é outro. Né? A Vivi, assessora de imprensa, duas coisas aqui. Você falou do livro de conto, ela falou que era novidade para ela. Você trata de manter sua assessora de imprensa bem informada. Ela falou, o livro de contos para mim é novidade, viu, Vivi? Puxa a orelha dele. Ela está falando que você faz autógrafos digitais. Como é que as pessoas podem adquirir essa obra, Pires? Então, eu tenho um princípio que é assim, livro é como água, não se nega a ninguém, né? E a água ainda as pessoas têm necessidade fisiológica, elas não conseguem fugir. Mas se alguém está querendo ler, é um tipo de necessidade muito mais nobre, porque não é comum que as pessoas queiram ler, principalmente literatura, né? Então, assim, o livro, ele é grátis. Agora, eu me afastei da Unesp com prejuízo de vencimento, não sei o que vai acontecer comigo, tá? Isso é uma incógnita ainda, nem nós sabemos aqui em casa, eu tive apoio da família. Então, as pessoas que quiserem colaborar com a continuidade do projeto, elas podem adquirir o livro, né? Eu vou mandar de qualquer maneira, se ela quiser, mas quem quiser colaborar,
faz a contribuição de R$20, várias pessoas fizeram demais, sabe? Eu fiquei comovido. Foram 83 já, e as pessoas... Teve gente que... né? E aí a pessoa recebe 10 autorização, né? Porque o livro tem copyright normalmente. Ele é um livro com ISBN, todo formal, deposto na Biblioteca Nacional. É um livro, né? E aí ele tem copyright, só que aí eu autorizo a pessoa a usar 10 cópias. Claro que eu não vou controlar isso. Por isso que teve gente que falou assim, não, você está me autorizando 10 cópias, eu vou te pagar 10 cópias, né? A minha contribuição vai ser essa. E aí o livro vai com um autógrafo digital. Eu mando ele, a pessoa recebe com um autógrafo. É tudo muito artesanal, né? Eu próprio editei o livro. O livro foi eu pessoalmente fui lá e fiz o livro, né? E aí, para cada vez que a pessoa pede, eu tenho que ir lá, pegar um livro em PDF, em Word, escrever o autógrafo, fazer uma foto, colocar no livro, e aí a pessoa recebe. É uma espécie de carinho para com as pessoas que colaboram com o projeto. Muito gentil como você sempre foi. É uma forma muito bacana, muito legal. Pires, eu fiquei encantada mesmo de ver uma pessoa que trabalha com tanta com a lógica, né? Com temas áridos, e você... eu estou entendendo do que você me falou, que estar cara a cara com a morte para você te levou a olhar, né, a fazer reflexões, especialmente nesse tema muito profundo que é o tempo, né? É muito profundo, é uma coisa... Eu tive cara a cara com a morte uma vez. Realmente ela faz mudanças impactantes na vida da gente, naquilo que, né? Aquilo que realmente significa alguma coisa para todos nós, né? Eu estou vendo tanta gente incrível entrando aqui. Olha aqui o Ivo, a Lesal, que deixa eu dar um nome para a Geni Matheus que estava aqui com a gente. A Geni comprou o primeiro exemplar, sabia? Eu queria agradecer muito a ela. O primeiro exemplar que deu a contribuição para mim foi a Geni. E eu fiquei muito comovido, porque... Eu mandei o convite da live e ela falou assim, eu adquiri o livro, é muito bacana. Foi a primeira, Geni. A Geni é uma querida, né? É uma querida. Sim, uma figurina inesquecível. Você estava falando de morte, né? E aí eu queria saber de você, fazer uma pergunta. Você teve medo da morte ou você tem medo de morrer depois dessa experiência? Como é que se encara a questão da... Porque morte é muito ligada. A morte, ela é o ponto final desse tempo que a gente vive, do ponto A ao ponto B, né? Ela está lá no finalzinho né, esperando a gente, todos nós, né? Ela fecha o ciclo. Isso te assustou muito? Não, a morte não me assusta. Me assusta a vida extensa demais, sem que corresponda a mais do que a existência. É muito duro o que acontece na nossa sociedade na velhice, né, que as pessoas passam a viver feito um vegetal, né, a maioria das pessoas. Então, eu temo a vida que se torne morte, porque Mia Couto diz uma coisa muito legal: morrer é fácil, difícil é viver morto, né? E tem muita gente vivendo morta depois de certa idade, assim como tem muita gente que não chega à vida. Tem um fragmento no livro que é tempo e morte. Porque a morte, né, a discussão ali é que a morte ela é parte da vida. Se não existisse a morte, talvez não existisse, Cris, o tempo, a noção de tempo. Porque o tempo é a ausência de eternidade. Quando você está no eterno, não existe tempo. Então, como nós não somos eternos, para nós o tempo existe. A nossa vida são instantes que preenchem uma duração que nós desconhecemos. Eu digo lá no fragmento que isso é pavoroso, porque a gente tem pavor de não controlar. E isso a gente não controla, é a coisa menos controlável, né? É pavoroso, mas é também muito bonito, porque eu que estou aqui com você agora, não estarei logo logo, não é? E o que a gente consegue fazer nesses instantes, se a gente puder preencher isso com
com afetos, é o máximo que a gente pode fazer. Porque o que distingue o humano de todo o resto na vida, no tempo, é que nós desenvolvemos no tempo afeto. A pedra não faz isso, né? A gente acha que o cachorro faz isso conosco e nós fazemos com ele, mas é diferente conosco, porque a gente se constrói no tempo, a gente é outro fragmento. Tem 3 fragmentos no livro, que é tempo como passado, presente e futuro, tempo como presente, tempo como passado, tempo como futuro. Tem muita gente que diz assim, viva o presente. Ah, que beleza, vamos viver o presente. Ao homem, não é possível viver o presente. Porque o nosso presente, ele já é contaminado, enquanto acontece, pelo passado. Somente o fato de eu ter uma memória do que eu sou, do que eu fui, de com quem eu me relacionei, o que eu já fiz na vida, é isso que faz com que eu seja o que eu sou. Eu estou conversando aqui com você, e você é uma referência para mim, e eu sou uma referência para você. Nós lembramos, aquilo é a nossa vida. Né? Rememorar que você colocou no começo. Então, eu sou tudo isso. Na hora que eu estou aqui, eu não deixo de ser aquilo. Então, não existe um presente para mim. Eu estou preso ao passado. Ao mesmo tempo que eu estou conversando aqui com você, lembrando aqueles sonhos que nós vivemos no passado juntos, eu tenho certeza que você está pensando aí nos sonhos futuros que nós temos para viver ainda, e eu também. Às vezes um pouco descrente por tudo que a gente vê por aí. Então, o homem é um ser que ele está espraiado no tempo enquanto indivíduo. E essa é a grande singularidade do humano. O cachorro não lembra como a gente. É claro que o cachorro tem uma memória, porque ele sente o nosso cheiro, já começa a balançar o rabo, né? Mas ele não tem projeto. Então, assim, a gente é essa mistura de passado, presente, futuro. A gente nunca vive o presente, né? Nossa, é profundo isso, hein, Pires? Muito, muito interessante você estar falando. Realmente existe essa coisa do vivo presente. Eu acho que como você diz, é uma construção permanente. E a gente é sempre o somatório daquilo que o tempo nos permitiu, né, construir. Né? E é verdade, a gente não se faz de um passado. E a gente tem um olhar para o futuro, porque quando a gente deixa de olhar para esse futuro, que faz parte dessa linha do tempo, mas que a gente não enxerga até onde vai, que pode ser tão curto ou tão longo, né? Isso não está ao nosso alcance, a gente não tem a dimensão do que veio, né? Do que veio até aqui, né? Tá nesse possível futuro que a gente tem, nesse que a gente não sabe o tamanho, a gente para de viver, a gente para de sonhar ou de planejar, a gente para de viver, né? Aí o tempo não faz mais sentido também, né? Sim, Nossa, é muito filosófica mesmo. Agora, uma coisa tão importante, tão profunda, mas é também uma coisa rara, que raramente a gente pensa. Por que a gente pensa tão pouco tempo? É porque o tempo nos é constantemente roubado para que a gente possa fazer isso. Nós estamos numa rotina de produtividade cada vez maior, né? E o tempo deixou de ser o nosso tempo, ele passou a ser absorvido por outras coisas. Tem outro fragmento no livro que se chama, não sei se está no primeiro ou está no segundo, acho que esse está no segundo, tempo alienado. O nosso tempo não é nosso. E aí tem várias abordagens para dizer isso, né? A minha tentativa é sempre de levar isso para o lado de como você falou, é filosófico fundamentalmente, né? Mas é o artista que, na verdade, consegue ver isso com mais profundidade e dizer na sua obra de arte isso. Quando você pega, por exemplo, essa discussão filosófica, dá para identificar os filósofos que trabalharam isso mais profundamente, né? Aí você vai começar com Aristóteles, o Santo Agostinho, um muito importante, que a obra dele é realmente sobre o tempo direto, que é o Bergson, né? Mas, quando você pega o artista, é diferente. Por exemplo, o Bergson pensa o tempo como memória e duração a partir da filosofia. E já é lindo. Um pouco complicado, mas já é lindo. Mas, se você pega o Proust, Em Busca do Tempo Perdido, olha o título,
ele vai pensar a mesma coisa do Bergson, só que vai se exprimir literariamente com aquele monumento, né, que é a obra do Marcel Proust. E você consegue perceber a questão do tempo a partir do sentimento. O filósofo é a partir do pensamento. Então, o desafio é compreender o tempo a partir do pensamento e a partir do sentimento. E aí, quando você pensa o tempo a partir do pensamento, tem duas vertentes. É a científica e a filosófica. São duas formas de pensar. Trabalha com conceito, ou seja, com palavras lapidadas. E aí você vai ter, na ciência, você vai ter principalmente os físicos. E aí, quando os físicos discutem o tempo, Cris, você fica maluco, porque assim, o tempo nem existe, sabia? Nem você existe. Você que está aí do outro lado, você não existe. Sabia que você não existe, Cris? Você não existe. Tudo para os físicos. Eu não alcanço, eu vou ter que nascer muitas vezes para alcançar a genialidade e essa percepção da física, enfim. Aqui já é uma coisa, né? A gente já está engatinhando, né? Sim. Enquanto essa civilização nesse tempo e espaço, vamos dizer assim, né? A Carmen está falando da física quântica, né? Que é... Isso. Essa que é a questão. É. A física quântica está se desenvolvendo ainda, já tem muita coisa experimental, né? Mas o grande desafio hoje da física em geral, né? É uma teoria da gravidade quântica. Porque a teoria da gravidade que a gente tem hoje é a teoria da relatividade do Einstein. E já é um salto grande para o nosso entendimento. Porque assim, não existe tempo separado de espaço. E não existe força da gravidade, como dizia o Newton. Os corpos têm forças que se atraem. O que existe é o Einstein chama de tempo-espaço. O tempo-espaço é como se fosse... Imagina uma toalha. Né? Uma toalha. É isso que é o tempo-espaço. E a gravidade é que a massa dos corpos astronômicos, ela faz essa toalha, que era para ser reta, curvar. Então é como se os corpos estivessem sendo atraídos para Se você coloca uma bola pesada numa toalha, faz uma... E aí os corpos são atraídos por essa... Isso tem a ver com tempo e espaço. E aí o tempo é relativo, tanto quanto o espaço. O meu relógio não marca a mesma hora que o seu, porque dependendo do ponto no espaço que você está e a velocidade a qual você está, o seu tempo é um e o meu é outro, porque eu não estou à mesma velocidade e nem posso ocupar o mesmo espaço. Então não existe... O relógio que nós temos é uma aproximação apenas. Já era assim no Einstein. Quando você passa para a física quântica vai... o que ela vai fazer? O Einstein está pensando o universo acima da Terra, o imenso. A física quântica, ela pensa o imensamente pequeno, o nível das partículas elementares. Né? Por isso quanta, muito pequeno. E aí existe um tempo no âmbito do muito pequeno, do infinitamente pequeno. E existe um tempo no âmbito do infinitamente grande. Tem um fragmento no livro que o tempo micro, meso e macro. O macro é o da teoria da relatividade. O micro é o da teoria da física quântica. O meso é meio, né? Esse que fica entre o micro e o macro. O meso é o tempo que nós sentimos. Ou seja, é o que diz um grande físico aí. O tempo é ignorância. Por que é ignorância? Porque nós ignoramos o que acontece no micro. Nós não conseguimos acessar. A nossa capacidade cognitiva não acessa. Assim como a gente não consegue imaginar o que é o tamanho da galáxia, o que é o Big Bang, o Big Crunch, que vai ser o fim né? Então, a gente vive aqui. E é suficiente o que a gente conhece. E esse tempo que a gente vive aqui, que a gente mede nos relógios, e organiza a nossa vida, a gente dá por satisfeito. Então, mesmo se a gente for pensar o tempo, a gente vai pensar a partir do relógio, né? E vai ser de uma profundidade rasa. Ô Pires, para fazer reflexões como essas que você tem feito, você tem
eu desconheço se você é um agnóstico, se você é um cara de fé, ou se como é que é essa questão da divindade na sua vida? Isso existe, te ajuda, ou não existe e te ajudou? Como é que é? Essa pergunta que você me faz me chega para duas pessoas que eu sou. Ainda bem que só duas, porque Fernando Pessoa era bem mais, né? Eu não estou te ouvindo, Pires. O som não está chegando para mim. Alguém tocou meu telefone aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou sair e vou chamar você de novo. Vou tirar você da sala e chamar de novo. Combinado, eu aguardo um tempo. Só um minutinho, gente. Deu um probleminha aqui no meu Oi? Oi? Oi, Cris. Não estou te ouvindo. Puxa vida, o que será que acontece? No meu aqui não aconteceu nada excepcional. De um fone de ouvido que não está aqui. Achei, da minha filha. Achei. Pronto. Prontinho. Nós vamos resolver essa parada agora. Você me ouve agora? Só um minutinho, gente. Nós vamos continuar essa conversa boa. Agora eu estou te ouvindo bem, Cris. Agora eu estou te ouvindo bem também. Nossa, melhorou muito, porque eu estava te ouvindo com eco. Ah, você não falou, Pires? Ah, eu não queria te incomodar. Aqui. Não, tá tudo certo aqui. Deixa eu me organizar aqui. Deu certo, né? Melhorou? Sim, agora eu estou te ouvindo muito bem, sim. Ah, então tá bom. Você tinha perguntado sobre isso. Peraí. Tá. Eu te perguntei sobre fé. Faz essa reflexão sobre tempo, né? Você entra a fé nessa sua, né? Naquilo que você está pensando ou não? Então, como eu te dizia, que você reflete. Essa pergunta sua me chega para duas pessoas que eu sou, né? Eu sou uma pessoa, não sou um católico praticante, mas eu quase eu fui para o seminário, né? Eu fui para as vocacionais para ser padre. Eu sabia. Sim, mas era no tempo da teologia da libertação, então não era, era uma fé assim, socialmente influenciada, né? Eu via Frei Beto, eu via Frei Beto, eu via Leonardo Boff, e eu fui amigo de alguns seminaristas, né? O Moita, meu amigo, o Janes, que eram padres, e eu via a militância deles, eu ficava absolutamente encantado quando tinha 17, 18, 19 anos, né? Uhum. E eu queria, então, ser padre por conta disso. Cheguei aí para as vocacionais, e ficava lá no seminário, mas depois apareceu a Rê no caminho e não foi mais possível, né? A minha esposa atualmente é a Regina. Então eu tenho esta... Também a minha família é muito religiosa, né? Minha avó, meu avô materno, minha mãe é muito religiosa. E então eu não consigo me desvencilhar de um Pires, de um Valdemir Pires, que é uma pessoa de fé. Por outro lado, eu tenho uma formação científica e também leio filosofia que não que descarta qualquer possibilidade da existência de Deus. Então isso em mim é muito dividido, né? Mas eu digo, a fé fala mais alto, né? Eu não imagino um universo. Quando fizeram essa pergunta pro Stephen Hawking, o grande físico do Big Bang da física quântica, ele foi lá para conversar com o Papa, inclusive. Eu gostei da resposta dele, mas que assim tem uma série de perguntas, né? Então, se os físicos percebem as leis que regem a natureza, e elas são inexoráveis. Então, se Deus criou o mundo para ser soberano sobre tudo, por que ele criou com leis? Não seria mais fácil ele já
Então, a questão do livre-arbítrio. E eu tenho também um pouco de medo de um certo Deus, né? Aquele Deus que predomina hoje em dia, e que é um Deus individual, e que é um Deus mercantil, e que eu digo assim, olha, eu contribuo aí com a igreja e eu vou ficar rico a troco disso. Esse Deus é um Deus como se fosse assim um serviçal meu. É um Deus que eu digo que ele é grande se ele me atende. Então esse é um Deus serviçal. Esse é um Deus a ser temido, muito temido, e a gente está vendo. O outro é o Deus que legitima a minha postura política, né? Então é como se a gente tivesse assim um Deus para cada tempo. Se você pega, por exemplo, e aí vamos falar do tempo enquanto história, que você tem várias abordagens do tempo, né? O tempo também como história. Qual era o Deus da Idade Média? Não era o mesmo Deus do nosso tempo. Assim como não é o Deus, né? E aí para falar somente no Deus católico. Não é? Eu estou me limitando a isso. Pega o Deus da Idade Média, eu estou pensando na Europa Central. Então eu tenho, digamos assim, uma fé cética. A minha fé não é institucionalizada. Agora, também se a fé não é institucionalizada, você tem que tomar cuidado. Porque se for uma fé só para consumo individual, é uma fé muito egoística. Então, o grande desafio é construir uma fé que seja coletiva, porque senão você constrói um Deus para você. Mas, ao mesmo tempo que seja coletiva, não seja só um jeito de fazer política com apoio da divindade, né? Então, é claro que isso que eu estou falando de Deus é muito raso. É muito raso. Por tamanho de Deus e por tamanho do conhecimento que já se tem a respeito, que já se tem no campo da teologia, né? E da filosofia que reflete sobre a teologia. Mas essa é a minha vicissitude diante da pergunta que você me faz. Olha, olha, você, eu não sei, algumas pessoas que talvez sejam aqui seus amigos, tal, e tem amigos meus aqui, mas de uma qualidade, a gente está com uma qualidade de audiência que eu estou aqui orgulhosa. A Bernadette Camargo está aqui com a gente. Ela falou que muitos filósofos estudam teologia hoje, vice-versa, teólogos que estudam a física e físicos que estudam a teologia, né? Tem gente elogiando muito. Aqui a Jana está dizendo que live bacana, ela diz que Bauman defende a tese da sociedade líquida no sentido de que as relações, com o passar do tempo, estão ficando cada vez mais superficiais e o contato entre os indivíduos é cada vez menor. Obrigada pela contribuição aí, Jana. Nossa, tem gente incrível aqui, Flávia, Vitiligo, a minha querida Maica está aqui, Vitiligo, Meu Lugar ao Sol, que vai fazer uma live com a gente. Nossa, quanta gente incrível. Que delícia. Aqui acompanhando a nossa discussão. Muito bacana. Eu queria te perguntar muito bom, de muita qualidade. Gente que está, né, ligada na gente aqui. Pires, eu queria saber de você o seguinte: quando na sua percepção, né, você que andou maturando toda essa reflexão ao longo dos últimos meses aí, quando é que o tempo é inimigo e quando é que ele é aliado? Na sua visão, do seu ponto de vista ou do ponto de vista geral, como é que você pensou sobre isso? Quando ele é inimigo e quando ele é aliado? Belíssima pergunta, Cris. Eu prometo um fragmento para o livro 2. Vou anotar aqui. Tá? Legal. Tempo inimigo. Foi. Inimigo ou aliado? Sim. Eu acho que há momentos em que ele é inimigo, dependendo do momento da vida ou do ponto de vista, ele é um aliado ou ele é um inimigo, né? Tá, então olha, só para começar essa conversa, então, já pensando em argumentos para o fragmento do livro 2. Um ponto de partida para essa questão pode ser o seguinte: a gente acha o tempo inimigo sempre que ele parece que vai acabar ou não vai ser suficiente, não é? Então, olha, eu vou ficar, ou eu vou morrer, ou eu não vou conseguir fazer aquilo que eu tinha que fazer para atingir meu objetivo, né? E até certo, isso não é totalmente certo, porque veja, eu estou pensando aqui instantaneamente, tá?
que o tempo que sobra também é inimigo, porque ele abre a janela para o tédio. E aí, assim, você pode transformar o tempo em aliado quase que permanente quando você entende que o tempo é você. Eu não falei no começo que o tempo é o homem? Uhum. O tempo real, e aí o Heidegger, filósofo alemão importante, né? O tempo real, não o tempo cronometrado, o tempo que é meu, ele é a minha duração. E ele é eu e eu sou ele ao mesmo tempo. E tudo que vale para aquele que vive e que vai morrer é isso, né? Então a grande questão é você fazer o uso do tempo de um modo tal, para esse filósofo Heidegger, que você viva autenticamente. O que acontece normalmente é que a gente vive inautenticamente. Ou seja, a gente vive para o cuidado das coisas cotidianas e não olha para aquilo que a gente quer ser ou potencialmente pode ser, né? A gente não vive buscando algo da nossa singularidade para o mundo e no mundo e com os outros no mundo. A gente vive empurrado pelo cotidiano. Essa cotidianidade nos afasta daquilo que é o eu autêntico. Legal. Então, assim, o tempo que não lhe será desfavorável nunca, a não ser quando você escorregue, ou ele te dê alguma rasteira, porque isso pode sempre acontecer, é o tempo vivido em busca da autenticidade. E é um tempo muito difícil de se obter, porque nós vivemos numa sociedade que nos transforma em objetos. E é essa outra questão do Heidegger, tornar tudo em objeto. A sociedade tecnológica é a sociedade dos objetos. E ao subordinar o homem ao seu próprio ritmo, ela está transformando o homem em objeto. Então, fugir à condição de objeto é o caminho para se tornar sujeito, autêntico. Se você está nessa empreitada, o tempo é seu aliado. Você tem consciência do que é o seu tempo, você tem consciência do que é você. Essa construção é individual e é difícil, né? É algo que não está ao alcance, não está à nossa mão. A gente tem que acordar, correr atrás de se alimentar, correr atrás do abrigo, e a gente vai se perdendo nesses fazeres que nos objetificam. Eu tenho a sensação, não sei se você concorda comigo, que a gente consegue ter essa percepção com a maturidade. E aí a gente percebe que o tempo que a gente tem Já não passou. é lá daquele que a gente gostaria. Mas Sim. eu acho que ainda a gente consegue, eu fico pensando o seguinte, né? A gente consegue com a ciência, com um mínimo de avanço aí, o acesso a algumas coisas, nós conseguimos, de uma certa forma, ampliar a nossa expectativa de vida como brasileiros, né? Estamos mais longevos do que nossos avós foram, né? Então a gente consegue parar com 50 e poucos anos e ainda pensar em mais 20, 25, né, anos para produzir. Olha, 20, 25 anos é um tempo bastante razoável para você ir em busca da sua essência, daquilo que é essencial, daquilo que não é aquilo que cobram de você, né, do cuidado do cotidiano, do que você falou aí, né? E acho que as pessoas, a maturidade traz isso. Eu vejo, especialmente as mulheres da minha idade hoje, acordando para isso, Pires. Eu acho isso muito interessante. Uhum. Você tem razão. Essa busca da vida autêntica. Claro que quanto mais cedo ela começar, porque a gente tem universidade, a gente tem livros, né? Porque veja bem, o próprio acesso ao livro, por isso que eu acho que o livro assim, é meu maior amigo, né? Depois de alguns amigos, claro, que são poucos. Por quê? Porque o livro permite que você viva múltiplas vidas. Então, se você lê, por exemplo, o Heidegger com 21 anos, você já ganhou... Claro que é muito difícil o Heidegger. Ou se estou falando do Heidegger porque eu citei ele agora mesmo, né? Mas se você vive... Eu estou imaginando os meus alunos lá na universidade, do jeito que eles vivem, em sua maioria. Se você gasta da semana 5 noites com baladas,
você está gastando a sua vida se lançando na vida não autêntica, porque você quer ser o que os outros são. Você não consegue pegar imagina que você pega um sujeito mais esclarecido e ele fala assim, tá bom, eu não vou para balada 5 noites, eu vou 3, mas 2 eu quero pensar sobre a vida, eu quero ficar sozinho. Então, aquele que mais cedo consegue ficar sozinho e busca vida em outros espaços que não aqueles que a vida comum está oferecendo e quase te obrigando, esse vai amadurecer antes. Agora, como é muito pouco provável que aconteça com o jovem antes isso, por quê? Porque os apelos para... Primeiro tem os apelos biológicos, né? Que é o apelo reprodutivo, e que a biologia te impulsiona, né? Depois você tem os apelos de autoafirmação. Então, o jovem quer se autoafirmar, e se autoafirmar não é mostrar o que eu sou, é conseguir um espaço para ser aquilo que esperam de mim. Então, a juventude não é muito propícia para isso, né? E é bom que se viva a juventude, né? Mas há um quê de triste nessa coisa de ser a vida, de buscar a vida autêntica também. E tristeza não é uma coisa, né, que esteja muito próximo ali da juventude. Então você tem razão, acho que a maturidade... Agora, eu queria chamar a sua atenção para o contrário também. Ao mesmo tempo que estou vendo pessoas nessa idade indo para essa direção, eu tenho ficado, assim, ultimamente, muito triste ao perceber quanta gente envelheceu mal. E em 2 sentidos. Eu vejo políticos se tornando animais depois de toda uma trajetória. Eu vejo gente com 60 anos querendo aparentar 25. É uma coisa horripilante do ponto de vista estético, mas principalmente do ponto de vista do ser interno mesmo, né? Envelhecer é parte desse nosso ciclo. Então, não vou ficar falando aqui banalidades, sabe envelhecer, não é? Não vou falar que assim, boa idade, chamar a terceira idade de boa idade, que é uma estupidez. Que, assim, rapaz, eu estou ficando doente aqui, não consigo andar, pá. Não é a melhor idade. A melhor idade é a melhor idade, a idade que você está. Né? E aí, desculpe as pessoas que falam isso, porque é muita gente, né? Tô faltando com a delicadeza com as pessoas, mas de fato. Não é, não. Tem as limitações, realmente. A gente tem que aprender a conviver com elas. Olha, eu quero evocar aqui você vai lembrar quem falou isso, eu quero saber se você concorda. O tempo é o senhor da razão. Você lembra disso? Quem falou o tempo é o senhor da razão? O tempo é o senhor da razão. É uma frase famosa, eu não estou lembrando também o autor. Né? Fernando Collor de Mello, meu amigo. Fernando Collor de Mello. Será que é dele? Foi ele. Mas, bom, pelo menos. Será que ele não pegou de alguém? Talvez, não sei, mas que ficou. Tem frase que uma pessoa disse e fala assim, não é possível que seja dele, né? Eu acho que assim, pode ser uma frase dita por ele, mas sabe assim, a história julgará. Essa frase está muito próxima dessa de a história julgará. Isso, né? Isso. O tempo histórico, né? Daqui a pouco a gente vai ver quem é o bandido, quem é o ladrão, quem não é. Né? Bons tempos em que a gente tinha presidente que falava isso, né? O tempo é o senhor da razão, né? A gente achava que estava no inferno, mas parece que conseguiu piorar, né? Então, a gente descobriu que era só o purgatório. Era exato, era só o boa. A gente está vendo que era apenas e tão somente o purgatório. O inferno está mais perto agora, né? Para que você não tem mais tempo hoje? Não tem mais tempo para isso. Para que tipo de coisa você não tem mais tempo na sua vida hoje, Pires? Olha, Cris, eu tô só cuidando aqui do livro e das minhas coisas pessoais, né? E é incrível, eu fiquei com menos tempo. Eu trabalhava na universidade, era aula de manhã, à noite, pesquisa, orientação, e a minha sensação de que tenho menos tempo ainda. Então, o que eu não tenho tempo, assim, de forma mais contundente, é tempo para perder com burrice. Eu acho que, assim, a coisa mais grave do nosso tempo
desse tempo que eu estou vivendo, né? Não vou falar do nosso tempo, porque é muita pretensão, mas que eu estou enfrentando é ver esse acho que e não tem nenhum fundamento, e aí ter que ficar explicando coisas que já deveriam estar claras. Então eu já... Tem pessoas com quem eu já não converso mais. Eu acho que isso não é certo. Eu queria amar profundamente a humanidade. Eu queria amar cada um do jeito que o Chekhov amava aqueles personagens. Uma pessoa incapaz de não considerar o ser humano uma coisa magnífica. Eu quero considerar, mas esta barreira de rejeitar o avanço do conhecimento, o aperfeiçoamento da sensibilidade que está tão presente, a troco de quase nada, a troco de comida, a troco de um pequeno poder, eu vejo um número muito grande de pessoas nessa direção e eu já não quero gastar tempo com esse tipo de conversa. Pode parecer isso elitista, pode parecer arrogante, eu acho até que tem esse componente, mas é uma coisa que a vida ficou muito curta e ficou muito penosa para a gente ficar patinando com isso. Então, assim, eu estou desesperadamente convidando as pessoas para lerem, convidando as pessoas para pensarem, para prestar atenção no que é a arte. Eu acho que hoje o grande combate uma das razões que eu não te falei para ir para o livro, você sabe da minha história, você sabe da minha história de militância política. Eu considero esse livro e essas reflexões um outro patamar de militância política. Por quê? Nós não passamos, Cris, a vida inteira dizendo assim: vai todo mundo para a política é importante, nós temos que ser protagonistas, todo mundo tem que ser ouvido, isso que é democracia e cidadania. Passamos, não é? As pessoas foram, mas foram feito gados, muita gente assim, desprovido de sensibilidade. Sem sensibilidade, seria melhor que certas pessoas não fossem para a política, porque a gente evitaria a brutalidade com o poder na mão. Então, assim, para mim a prioridade sempre foi ética antes da estética. Eu estou invertendo isso hoje. Porque, assim, as pessoas se animalizam com essa indústria cultural, com essa coisa de mau gosto, como, por exemplo, certas músicas, e viram bicho. E daí elas se empoderam na política. Então as coisas têm que andar juntas, nós temos que resgatar a sensibilidade. Sei que é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque numa sociedade intervalar, falando de um tempo, que é um tempo intervalar, nós vivemos numa sociedade que já não é mais o que nós queremos, e a sociedade que nós queremos ainda não é vislumbrada por nós coletivamente. Isso é uma coisa senso comum ali já do Gramsci, né? O interregno. E nesses momentos intervalares, como, por exemplo, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, fica todo mundo perdido e todo mundo com medo. E isso aumenta a violência, aumenta a brutalidade, a gente quase que se torna selvagem. Então, eu sei que é muito difícil falar em sensibilidade num momento como esse, né? Mas nós temos que bater nessa arte. O artista é muito importante, o filósofo é muito importante. Não é o engenheiro só, não é o cientista apenas. Do que eu conheço você, da sua história, a minha visão do que você está fazendo com esse trabalho é a resistência. Isso Sim. é a resistência. Num momento em que nós chegamos, né, de absoluta e total desvalorização da cultura e da arte nesse país, né, dessa coisa do total desprezo pelo conhecimento científico, né? Que eu li no teu release, você se diz uma pessoa decepcionada com os rumos que a universidade brasileira está tomando. Isso é muito doloroso ouvir de alguém como você isso. Tem uma filha que está para entrar na universidade e não sei o que inclusive ela quer estudar na Unesp. É muito triste ouvir de pessoas como você esse tipo de afirmação, né? Mas, por outro lado, me refresca um pouco a alma ver uma pessoa como você tendo resistência dessa forma. É dessa forma mesmo que nós temos que resistir, com ciência, com arte, né? E você continua sendo um soldado de linha de frente, né?
só que com outras armas hoje. Eu fico muito feliz de ver você aí nessa outra realidade. A mim conforta muito ouvir uma companheira de longa data dizer isso, né? Porque eu fico sempre muito em dúvida, né? Essa postura que eu acabei de falar para você, que parece elitista e de não crer na humanidade, ao mesmo tempo que é resistência, isso que você está falando, é uma resistência no campo da política, eu confesso que é uma resistência contra a minha própria tendência de brutalização, né? Porque quando a gente fala assim, o mundo está brutalizado, a gente sempre fala excluindo a gente, né? Essa brutalização, como você tem que reagir ao outro, ela está em todos nós, né? Então, me botar nessas reflexões também é um pouco um esforço de me descolonizar, eu próprio, da brutalidade. E se isso puder chegar aos outros, eu fico muito feliz. Ninguém escreve para não ser lido, mas eu não tenho a pretensão de ser lido. Eu tenho a pretensão, se você ler esses textos, você que me conhece, quem não me conhece talvez não perceba isso. Mas quem me conhece, que conviveu comigo pelo menos uns 5 anos, né? Nós vivemos mais tempo, nós nos conhecemos muito mais tempo. Sabe, quando estiver lendo os fragmentos, sabe que ali está uma pessoa falando consigo mesma, tentando se convencer de certas coisas e estando convencida de outras. Por que é importante eu falar sobre isso? Porque hoje em dia está todo mundo falando assim, olha, se você não tem conhecimento científico, não dê a sua opinião. Isso é verdade em parte. Por que em parte? Porque opiniões não embasadas levam a fake news, levam a isso que a gente está vendo aí. Por outro lado, a gente não pode esquecer que nós somos opiniões. Todos nós temos uma subjetividade, mesmo aquele que quer pensar da forma mais objetiva possível. E as opiniões importam muito, porque quando eu digo o que eu penso e você diz o que você pensa, não importa se esteja errado ou está certo, é importante que nós dialoguemos, porque eu estou percebendo o que é humano ali em você. E a ciência não consegue explicar o humano em você, a não ser seu metabolismo, a sua anatomia, alguns aspectos das relações sociais, mas aquilo que você né, é muito da sua opinião. A gente é fundamentalmente opinião ao longo da vida. E se eu digo assim, não quero saber de opinião, eu estou querendo dizer que não quero saber do mundo. Agora, não quero dizer com isso que as pessoas não tenham que ter opiniões as mais refletidas possível. Só que refletir não é só ser ciência, é ser filosófico, é no campo da arte. Né? Então, ali está... Agora, são opiniões, muito dali está opinião para comigo mesmo. Então, muitas pessoas não vão gostar, muitas pessoas vão discordar. E é isso mesmo, a ideia... Eu até coloquei no manual de instruções do livro, tem uma passagem que é assim, o livro tem um manual de instruções, né? Que legal, que é... o manual de instruções. Eu termino o manual de instruções dizendo assim, ao ler, considere o que diz Francis Bacon, 1561, 1626, bem antigo, né? Não leia com o intuito de contradizer ou refutar, nem para acreditar ou concordar, tampouco para ter o que conversar, mas para refletir e avaliar. E aí eu tenho alguma confiança de que se as pessoas lerem para refletir e avaliar, o livro pode oferecer alguma coisa. Muito pouco, porque eu próprio sou muito pouco, mas é alguma coisa para além de mera opinião. Não é? É com esse intuito que o livro tem. Muito e bom. Que eu tenho a vontade que o livro chegue às pessoas. Muito bom, e é o que está faltando, de fato. Pires, eu quero agradecer você imensamente. Foi assim uma alegria, realmente um prestígio ter você aqui nesse momento aqui eu tenho tido a felicidade de conversar com pessoas incríveis desde o ano passado que eu comecei essa empreitada das lives, que tudo começou com a pandemia e acabou que eu percebi que eu sou uma pessoa assim milionária, porque eu tenho assim milionária no sentido de ter muitos contatos e muita gente com o coração aberto para atender os meus convites. Então, tem sido muito bom para mim esse resgate dessa jornalista aí, que já tem um percurso longo, percorrido,
E eu quero te agradecer muito. E eu quero falar com você no tempo 2, no tempo 3, e vamos bater papo aí, vamos bater muito papo ainda, porque eu acho que você é um cara imprescindível na vida da gente. Eu quero agradecer muito a Vivian, que está aqui com a gente. Vivian, obrigada. A assessora de imprensa do Pires, a todas as pessoas que estão aqui, Bernadette, a Cissa, enfim, quanta gente querida, né, a Carmen Piloto, que é escritora, gente do maior valor que está aqui me acompanhando, que está sempre comigo. Agradecer por vocês atenderem ao meu convite. Agradecer a 10 Pastéis Piracicaba, que é a minha patrocinadora, que está comigo nesse trabalho. Enfim, essa live vai estar gravada no IGTV, do perfil Papo com Cris. Amanhã ela estará no canal Papo com Cris do YouTube. Se você não está inscrito, vai lá, se inscreve, porque o Pires é o cara que justifica você se inscrever no meu canal. Se inscreve lá. E toda semana tem uma novidade no canal. Sempre tem alguém aí, tem gente muito bacana. Eu estou com a agenda até abril, viu, Pires? Para Que maravilha! Até abril, tem muita gente bacana que vai passar por aqui. Quero te convidar a acompanhar toda terça-feira às 8 da noite. Tem uma entrevista ao vivo aqui no Papo com Cris. Beijo para você, Pires. Sucesso. Continue escrevendo, por favor. Eu gosto dos seus posts, de todos os seus textos. E obrigada mesmo. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo. Tchau, querida. Até. Tchau.